entrei no Kumon em 1991, estava no segundo ano do ensino fundamental, porque meu pai conheceu o método, nós somos descendentes de japoneses, e ele já sabia das premissas do método, e quando conheceu a tia Cíntia, que era uma das franqueadas, pioneiras, ele se interessou e nós entramos, eu e minha irmã. Logo de início, aquilo ali teve tudo a ver comigo, porque eu adorava matemática, e ele percebia essa minha inclinação, do meu gosto por números e da minha rapidez de raciocínio e da minha necessidade de andar no meu próprio ritmo. Então eu fui fazendo e fui assim, interagindo com bastante espontaneidade com o método, eu não sabia do que se tratava, eu apenas ia fazendo. E enfim, fui até mais ou menos os 16 anos e eu parei quando eu fiz vestibular para medicina, passei, sou médica, radiologista. Olhando para trás sempre, toda a minha vida acadêmica, toda a minha vida estudantil, ela sempre foi pautada por 3 premissas que existem fundamentalmente no Kumon, que se a gente observar filosoficamente, elas se ampliam e servem para quase todos os aspectos da nossa vida, não só a questão de ensino, não só a questão de aprendizagem. A primeira é você incutir na cabeça da pessoa que ela é capaz e ela buscar por meio do autodidatismo. Segunda premissa que eu concordo e a questão de você fazer sempre um pouquinho todo dia. Tudo que você faz um pouquinho todo dia, ao final ganha uma força monumental e um resultado estupendo. A terceira premissa, que também acho que se aplica sempre, reveja seus erros, volte atrás, olhe o que você precisava ter corrigido, aprenda com os seus erros, porque quando você revisa o material e refaz o que você errou, você aprendeu, aquilo ali fica interiorizado para sempre. E de novo você ganha um reforço positivo de como fazer, de como acertar. E essa é a melhor maneira de você evoluir, né? Pela tentativa e erro, e consertando sempre os erros. Então eu vejo que essas premissas, elas se aplicam em tudo na vida. Até, por exemplo, depois eu passei no concurso público, como é que você destrincha um edital de um concurso? Você faz toda uma estratificação do que é mais fácil, do que é mais difícil, começa pelo mais fácil, vai devagarzinho, um pouquinho todo dia, até você concluir todo aquele conteúdo naquele prazo que você tinha até a prova. Então eu sou muito grata à minha experiência do Kumon, não porque eu aprendi matemática e física, porque não foram assim as questões, os conceitos, os números que ficaram, foi a questão filosófica, a questão de como aprender e como pensar sobre o mundo. E nunca ficar parado, você está sempre pensando sobre o mundo, refletindo, voltando atrás e inventando. Então esse espírito criativo permanece em mim, esse espírito de vontade de evoluir permanece em mim. E eu tenho 2 filhinhos pequenos, quero que eles façam também Kumon desde cedo, para que eles consigam se engajar nessa disciplina. E sim, haverá momentos difíceis, não é só tranquilidade, não é só lúdico, né? Porque quando você é criança e no início do material, que as coisas são mais fáceis, é muito lúdico estar ali, é muito gostoso, mas depois também fica difícil. E até isso a gente pode extrapolar para a vida, porque a vida não é um passeio no parque, a vida às vezes tem arrebentação de ondas. Por isso que o Kumon tem essa estimulação para que a pessoa vá além do que está sendo dado na escola. No Kumon a gente aprende a contraprova. Fazia prova de matemática, fazia uma questão pelo método tradicional do professor e depois eu tirava a contraprova pelo jeito que eu havia aprendido no Kumon, que é um jeito diferente, não necessariamente melhor ou pior, é apenas diferente. E é o jeito que a gente pode também entender que a vida tem vários caminhos para o mesmo resultado. E eu fazia isso rapidamente, era dupla conferência da prova, de maneira que a minha prova quase sempre, com muita frequência, ela era gabaritada, ela era fechada no 10. Eu também lembrei aqui com a tia Cíntia, que foi a primeira aluna adiantada do Distrito Federal, e foi nessa sequência de estar à frente do meu nível que me permitiu muito mais tempo de estudo para as outras matérias e me permitiu refletir profundamente sobre esse processo de aprendizado, de maneira que hoje eu digo para vocês no meu depoimento que o Kumon ele entranhou filosoficamente na minha vida com essas 3 premissas básicas, que elas são interessantes em quase todos os aspectos da nossa vida e a gente deve sempre pensar em fazer dessa maneira. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento, minha gratidão por ter tido a oportunidade de participar do método por tanto tempo, por ter influenciado imensamente na minha vida acadêmica e escolar, me trazido tantos sucessos, dos quais eu sou grata pelo Kumon e pelos meus sucessos na minha carreira, pelo lugar que eu estou, pelo lugar que eu ocupo e por tantos aprendizados, né, assim, filosoficamente falando, de maneira na criação dos meus filhos, que eu quero empreender. É isso. Um beijo.
princípio Kumon tem como objetivo fazer com que os alunos alcancem os conteúdos do ensino médio o mais rápido possível, desenvolvendo uma alta habilidade de cálculo, leitura e interpretação. Assim, formam-se pessoas preparadas para enfrentar qualquer situação, quer seja na escola ou na vida. Foi pensando nisso que o professor de matemática Toru Kumon decidiu ajudar Takeshi, seu filho mais velho, a potencializar seus estudos para que tivesse um futuro acadêmico tranquilo e uma vida feliz. E assim, em 1954, no Japão, surgiram as primeiras folhas do material didático de matemática, feitas especialmente pelo professor Kumon, para que Takeshi pudesse se desenvolver seguindo seu próprio ritmo. Nascia então o Método Kumon, inspirado no conceito da educação individualizada, que atende às necessidades e respeita as capacidades de todas as pessoas. O sucesso do método foi tamanho que, além dos colegas de Takeshi, outras crianças passaram a estudar pelo Kumon. Em pouco tempo, o método ultrapassava as fronteiras japonesas. Em 1977, a empresa estabeleceu-se na América do Sul. Foi aberta a primeira unidade do Kumon no Brasil, na cidade de Londrina, Paraná. Com algumas décadas de experiência e o sucesso junto às famílias de seus alunos, a empresa expandiu-se ao Peru, Colômbia, Bolívia, Chile e Argentina. O Kumon América do Sul tem sua matriz localizada em São Paulo, Brasil, e hoje conta com mais de 2.000 unidades, que atendem mais de 150 mil alunos. Atualmente, a rede de franquias Kumon está presente em 46 países, contribuindo para o desenvolvimento de mais de 4 milhões de alunos. Mas como os alunos se desenvolvem pelo Kumon? Eu comecei o Kumon quando eu tinha 9 anos, porque a minha mãe ela tinha muita dificuldade com matemática a vida inteira. Então, quando eu comecei na escola, eu também comecei a apresentar algumas dificuldades com matemática. E aí ela não vou deixar a Maria passar por esse tipo de problema. Então ela buscou uma solução, descobriu o Kumon e tentou. Então eu comecei o Kumon com aproximadamente 9 anos na época e terminei o Kumon, sou concluinte de matemática e de português. Eu terminei primeiro de português e terminei o de matemática mais ou menos com 16 anos, eu já estava no ensino médio. Eu fiz Kumon aqui em Brasília, na unidade da tia Cíntia, e não somente eu, mas na verdade todo mundo lá de casa, inclusive a minha mãe. Eu sou engenheira eletricista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu já terminei meu mestrado aqui pela Universidade de Brasília e atualmente eu faço doutorado também aqui na UNB. E no início, quando eu comecei o Kumon, como eu comecei fazendo tarefas que eram bem mais fáceis do que a escola, eu achava tudo muito divertido e muito simples. Aí chegou uma hora que eu comecei a ser tão difícil quanto a escola e trabalhei muito isso da objetividade. E eu carrego isso até hoje comigo. Eu tenho que fazer, então vou fazer logo, vou fazer bem feito para ter a maior produtividade possível e terminar logo. A disciplina, a objetividade e descobrir algo de prazeroso naquilo que eu tenho que fazer são aspectos que eu aprendi com o Kumon e que me influenciam até hoje. Se eu passo um dia sem ler nada, sem absorver nenhum conhecimento, eu fico meio angustiada. Eu tenho gosto de estudar, assim, poxa, eu fiz mestrado, fiz doutorado, mas eu sei que na minha vida eu não vou parar de estudar. Eu sou imensamente grata ao Kumon e eu tenho certeza absoluta que o Kumon vai continuar influenciando a minha vida para sempre, até mesmo porque os meus filhos também vão fazer Kumon, eu vou fazer Kumon, que assim que eu puder eu vou voltar para fazer Kumon e provavelmente vai ser aqui com a tia Cíntia. É dessa forma que os alunos adquirem uma série de habilidades muito úteis para a vida de qualquer pessoa. De acordo com suas necessidades e capacidades, cada aluno segue seu próprio ritmo de estudo por meio de uma orientação individualizada e um material didático exclusivo.
Todos os materiais apresentam o aumento gradativo do nível de dificuldade e compreendem desde estágios lúdicos até conteúdos do ensino superior. Em todos os países, os alunos estudam matemática com o objetivo de desenvolver uma alta habilidade de cálculo. No Brasil, estão disponíveis os cursos de português, com foco no desenvolvimento da leitura e interpretação de textos complexos, inglês e japonês, com destaque para a leitura e compreensão do idioma. Todos os alunos iniciam seus estudos em conteúdos que conseguem resolver com facilidade, motivando-se. E esse aprendizado adquirido gera um alto nível de conhecimento que impulsiona os alunos a superarem suas metas e desafios. Antes na escola eu era meio tartaruga, porque eu, demorava para escrever tudo, para copiar, fazer tudo. Agora eu sou uma lebre, escrevo tudo rapidinho, copio rápido. Agora tô, mais concentrado. À medida que evoluem nos estudos, as crianças são incentivadas a ir além, a avançar sem limites e aprender por si mesmas. Hi, my name's Fernanda and I'm 7. I started Kumon when I was 2 and I finished the English program about 1 year ago. Now I'm 7 years ahead in Portuguese and math. Kumon has helped me in a lot of things. I enjoy learning and love reading. In the future, I hope to be able to go to Harvard University and be a Hi, my name is Gustavo. I'm 4. I study math, English, and Portuguese. I love Kumon because it makes me smarter. Meu nome é Tatiana, eu sou concluinte de inglês, sou mãe da Fernanda e do Gustavo. Eu coloquei as crianças no Kumon inicialmente pensando em melhorar a coordenação motora e prevenir qualquer dificuldade que eles pudessem vir a ter na escola. Os dois entraram com 2 anos. É claro que eu consegui atingir esses objetivos iniciais, mas os ganhos que eu tive foram muito além disso. Eu achei que o Kumon melhorou muito a concentração deles, a capacidade de estudo, a autonomia e criou um gosto pela leitura que é muito difícil a gente ver numa criança dessa idade. O material é muito bem feito e permite que a criança avance no seu ritmo sem deixar lacunas, então eu acho que isso facilita para que a criança consiga seguir além da série escolar e sem achar que aquilo é uma coisa tão difícil, ela faz isso naturalmente. O maior ganho de todos na minha opinião, o que o Kumon ensina em relação à perseverança e à importância do esforço. Existem vários estudos mostrando que o que faz diferença entre uma pessoa de sucesso e
e a pessoa que não consegue atingir as suas metas é a capacidade de não desistir diante das dificuldades. Eu acho que o Kumon trabalha muito bem isso. Por tudo isso, ao longo de mais de 50 anos de história, o Kumon vem se consolidando como empresa socialmente responsável, preocupada com o futuro das crianças. Pessoas realizadas e felizes, formadas em diferentes áreas, capazes de fazer a diferença em suas comunidades no mundo inteiro. Descobrir o potencial de cada indivíduo, desenvolvendo-lhes a habilidade ao máximo limite, formando assim pessoas responsáveis e mentalmente sãs, que contribuam para a comunidade global. Esta é a missão do Kumon.